Romanos 14, tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, te apresento essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos ajude, meu Deus, na ministração dessa mensagem. Eu dependo de Ti, dependo da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus todo-poderoso. Sem Ti, meu Deus, nada posso fazer. Dá-nos graça, dá-nos fé, dá-nos força, Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, me ajude a ministrar essa mensagem, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é acerca da fé e do conhecimento. Nós devemos ter tolerância com os fracos na fé, com os enfermos na fé, não tendo dúvida acerca da vida e do amor de Deus na vida dessa pessoa. Porque Ele é poderoso para fazer com que essa pessoa venha ser forte na fé. Quem entendeu? Nós somos justificados pela fé em Jesus. A jactância é anulada pela lei da fé. Não seria anulada a jactância se fôssemos salvos pela lei da obra, pela lei das obras. Mas é anulada a jactância pela lei da fé. Porque o fraco na fé, ele pode não obedecer como o forte na fé obedece. Porém, ele é justificado na fé em Jesus. Nós somos justificados por Deus na fé em Cristo. Então, para Deus não interessa o seu diploma, para Deus não interessa o nome da sua família, não interessa o quanto você tem na sua conta bancária. Para Deus o que interessa é a fé. Um homem de Deus para suas filhas de Deus é um homem de fé. Não é um homem com esses atributos que eu disse para você. Deus, sendo Pai, Ele aconselha a sua filha a casar-se com um homem de fé. Porque Ele mesmo disse: a vida de qualquer um não consiste nos bens que possui. O que é o bem que uma pessoa pode possuir no olhar de Deus? É o tempo de fé. Esse é o diploma. É quanto tempo você tem na fé. É quanto
quanto tempo você tem suportado na fé? Porque quem suporta na fé não abandona o nome de Jesus. Não abandona a palavra de Deus. Esses são os que têm suportado na fé, por amor do nome dele. Por amor do nome dele, nós padeceremos sofrimentos, aflições, mas reinaremos com ele. Reinamos e reinaremos com ele. Quem quer agradar a Deus? Porém, não é o que os meus olhos contemplam, mas é a fé. É a fé no invisível. Porque Deus não vai te mostrar na visão física, material, quem está com você. Deus ele requererá de ti a sua fé, a sua confiança na palavra, a sua confiança no poderio que é Cristo Jesus. No poder de Deus, no temor do Senhor, a firme confiança. E Ele é refúgio para todos os seus filhos. Por isso, a lei da fé é imprevisível para salvar, mas não é imprevisível para justificar. Porque a lei da fé pode salvar o mais vil pecador, como também pode condenar o justo, se ele deixar de praticar a justiça. Porém, se você pratica a fé, que é a justiça em Jesus, ninguém te toca. Tocaram nos apóstolos, prenderam os apóstolos, porque eles eram pioneiros. Paulo viveu até a terceira idade, e quando ele disse que a minha vida está sendo derramada como libação, Paulo estava dizendo acerca de sua velhice. Pedro foi até a terceira idade e disse: já está chegando a hora de deixar esse meu tabernáculo. Porque praticaram a fé, que é a justiça. Se você obedecer os mandamentos de Deus, você prolongará os seus dias aqui na terra. Você não tem que temer ameaça, você não tem que temer afronta, você não tem que temer o homem sanguinário, você não tem que temer o homem violento. Porque quem te guarda não tosquereja. O guarda de Israel não dorme. Muitas pessoas confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Muitas pessoas querem confiar nos homens, querem colocar vibe em homens, em reis da terra. Mas a Bíblia diz que é Deus que toca a terra e ela se derrete. Ele que manda o raio, Ele que manda o terremoto, Ele que manda o sol, Ele que manda a chuva, Ele que manda o ar, Ele que criou a água, Ele que criou a vida. E se Ele tira a respiração dos homens, os homens se vão. É Ele que reina, para Ele, por Ele. Para
ele são todas as coisas. Para ele foi criado todas as coisas, visíveis e invisíveis. Quem crê na glória a Deus? Jesus é fiel. Por isso, meus amados irmãos, você tem que confiar em Deus. E Deus não vai te dar tudo mastigado. Deus vai te dar a chave para você abrir a porta e passar. Deus não vai abrir a porta para você. Deus não vai entrar por você. Ele diz: eis que te darei a chave de Davi. O que a chave abrir, o homem não pode fechar. O que a chave fechar, o homem não pode abrir. É as bênçãos de Deus para a sua vida, se você confiar nele. Como eu agrado a Deus? Eu tenho que olhar para Deus. Entender que é Deus que reina. Por quê? Devido ao bem. O bem reina. O bem reina sobre o mal. A justiça reina sobre a injustiça. Nisso eu entendo que a palavra de Deus é de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Combate a injustiça como Deus combate a injustiça. Todas as pessoas que escolhem a injustiça, elas se deparam com a injustiça. Mas cedo ou mais tarde, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam de noite. Ainda que pareça tardio para com eles, depressa o Senhor os fará justiça. Sai das fábulas, sai dos contos de fadas, entra para a realidade da palavra, realidade da fé. Há muitos contadores de histórias, historiadores, que inventam histórias, mas os verdadeiros historiadores falam a verdade. E a verdade é a justiça. Quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que não difama, aquele que não aceita suborno contra o inocente. Esse é o cidadão do céu. Todo aquele que aceita suborno contra o inocente, que difama o próximo, não habitará no monte santo do Senhor, não habitará na presença de Deus. Quem crê na glória a Deus? É a fé. Se você está fraco na fé, você precisa se fortalecer na busca. Você precisa se fortalecer na confiança em Deus. Se você está fraco na fé, você precisa se alimentar da ministração que é ministrada em virtude, na revelação, como Paulo disse: eu não aprendi a pregar o Evangelho, mas eu prego o Evangelho na revelação de Cristo Jesus. É na revelação. É rios de águas vivas, disse o Senhor, jorrarão de dentro daqueles que crerem. É uma fonte inesgotável.
Deus Santo tem poder e glória. São palavras verdadeiras. E a palavra do Senhor é provada, é colocada à prova. E é o livro que mais vende em todo o mundo, porque é verdade. O que é verdade é felicidade. O que é falso não consegue permanecer. Porque Deus reina. É Ele que manda. Por isso, Ele disse: buscai o conhecimento, crescei na graça e no conhecimento. Outrora éramos inimigos do entendimento. O tolo despreza o entendimento, mas aquele que busca o entendimento, ele ama a sua alma. Por isso devemos buscar a vontade, o conhecimento da vontade de Deus, com toda a inteligência e sabedoria do espiritual, e permanecer na fé, e não nos mover da esperança do Evangelho, e não fazer o mal para ser aprovado por Deus, mas fazer o bem para ser aprovado, sendo reprovado. Porque nenhuma carne pode se justificar perante a fé em Jesus. Porque me vejo entre a lei do pecado e a lei de Deus que é santa, que é pela fé. Disse o apóstolo: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus eu obtenho vitória, por meio da fé. Porque o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O que ele estava querendo dizer? Ele é falho. Mas os pecados para a morte, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixando as coisas velhas que passaram, prossigo para o algo avante, olhando para o consumador e autor da minha fé, que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Deus Todo-Poderoso, o menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus Santo, poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, Deus não aceita a palavra de Deus sem o conhecimento, sem o entendimento, sem o discernimento. Porque a palavra de Deus se discerne não na carne, mas se discerne no Espírito. Quem crê na glória a Deus, Jesus é fiel. E para discernir o Espírito, você precisará nascer da água e do Espírito. Em João 3,3, quem nasce da água e do Espírito consegue ver o reino de Deus. Deus Santo tem poder e glória.
Porque quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito de Deus é filho de Deus. Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quem crê na glória de Jesus é fiel. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É o conhecimento. Então muitas pessoas vão dizer para você: não tem mais jeito, você foi rejeitado. Você foi rejeitado. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E é pela fé. Mas a minha fé diz que eu estou aprovado, sendo bem provado. A minha fé diz diferente. A minha fé diz que Deus me ama, que deu a sua vida por mim. Você precisará ter fé. É sobre o que veste e o que não veste. Paulo disse: examinai vós mesmos, se permaneceis na fé. Não se vangloriando que haja jactância. Deus santo e poder e glória, Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Porque se o meu coração não me condena, eu tenho paz com Deus. Tendo já alcançado pelo tempo de fé, mas não me vangloriando como se já tivesse alcançado. Quem crê, né? Andando humildemente com Deus e praticando a justiça, que é pela fé em Jesus. Não a fé da boca para fora, mas a fé que eu pratico, a palavra de Jesus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória